Salve, salve, minha galerinha CTP! Salve, salve! Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente agora iniciar os crimes ambientais, tá certo? Vamos iniciar os crimes ambientais. Então, quais são os crimes ambientais? Os crimes ambientais, eles se dividem da seguinte forma. Você vai ter os crimes contra a fauna, você vai ter os crimes contra a flora, os crimes de poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural e os crimes contra a administração ambiental. Mas preste atenção, é impossível a gente ver todos esses crimes, tá? Impossível. Então, Manuel, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqueles crimes que mais caem em concursos públicos. É isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos pegar os crimes que mais aparecem, né, nas questões de provas de concurso. Beleza? Tranquilo? Então, ó, simbora, né? Suave danado. Vamos meter bronca aí. Então, o primeiro crime está lá previsto, lá no artigo 29. E ele inicia aqui, ó, o artigo 29 está inserido nos chamados crimes contra a fauna. Nos chamados crimes contra a fauna, tá? Então, tem lá, ó, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Então, veja, aqui é o seguinte, vai ser punido como crime ambiental aquele que mata, caça, né, para vender, apanha espécimes tanto da fauna silvestre, e fauna silvestre aquelas nativos, né, que nasceram aqui, né? Então você tem, por exemplo, arara, papagaio, que é muito comum, né, da turma apanhar. Então, matar, é muito comum matar o quê? Tatu-bola, não é? O famoso tatu-bola, principalmente no sertão, né? A turma costuma caçar o famoso tatu-bola. Não pode, tá? Ou nativos ou em rota migratória. Então, aqueles que vêm de outro país e vêm para cá, não é? Sem a devida permissão, licença, autorização. Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E se liga sempre, pessoal. Meus amigos, Emanuel, tem que decorar pena em crimes ambientais? Cara, eu estou cansado de dizer para vocês. Tem que decorar pena em crimes ambientais, não tem jeito. Não tem como você fazer uma prova da lei 9.605 e não decorar pena. Ah, mas eu não gosto, vai se fuder. Você vai se fuder na prova, meu velho. Tem que decorar, beleza? Então segue. E aqui, ele diz, parágrafo primeiro, diz, incorre nas mesmas penas, ou seja, detenção de 6 meses a 1 ano. Quem impede a procriação da fauna, ou seja, né, pega a fêmea, né, tá impedindo, sem licença ou em desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abriga o criador natural. Às vezes o cara faz isso para caçar, né, para tirar o bicho do habitat para caçar. Quem vende, expõe à venda, exporta, adquire e guarda. Ó, quem vende, ou seja, o caçador pegou e vendeu. Expõe à venda, casas de pet shops, né? Exemplo, casas de ração. Exporta ou adquire. Então, aquele cara que adquire também, que compra um papagaio que não é licenciado pelo IBAMA. Guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória,
bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados. É criadouros aí. Veja, você pode ter o criadouro e você pode ter aquela casa aqui, a casa de pet shop, né, que vende o animal. O criador é aquele que cria, né, faz a produção. Então, o criador tem que ser também legalizado pelo IBAMA. Então, o criador não pode pegar de um caçador, vai pegar o papagaio, a arara. Aí o cara chegou, ó, tem várias araras aqui. Pegasse da onde? Tá legalizado? Não, peguei do ninho. O criador pegou para reproduzir para vender. Totalmente ilegal. Parágrafo 2º. E aqui é muito interessante. Presta atenção. Aqui, na verdade, é uma espécie de perdão judicial. Eu chamo o perdão judicial da vovó. Perdão judicial da vovó. Por quê? Preste atenção. No caso da guarda doméstica, e aqui ó, tem que ter muito cuidado, de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Perdão judicial da vovó. Então, dou sempre o exemplo, né? Da minha avó. Eu sou do interior, minha família toda foi criada em fazenda, né? E os animais lá eram soltos, né? Então, muito comum você ver o cancão vindo comer. A gente botava comida, o cancão vinha, canário, deixa eu ver mais uma, urcum-cris, vinha tudo lá pra gente, né? Então a gente vivia nesse mundo de natureza. E minha avó tinha um papagaio, não é? Esse papagaio caiu do ninho, ela começou a criar esse papagaio desde novinho. Aí meu avô vendeu a fazenda porque os filhos estavam indo embora, né? A maioria deles estava indo embora para Recife, para a capital, e a gente estava. E o vovô disse: não, vou vender tudo isso aqui e também vou para Recife. Aí vendeu, e vovó trouxe o papagaio. Então veja, da minha avó, tem muitas vovós também, né, que tem papagaio em casa. Então o que o juiz vai observar? Porra, ela criou o papagaio desde novinho. Aí o papagaio já está lá em casa há 10, 12 anos, que ele vive mais de 60, já está lá 12, 15 anos. Aí o IBAMA chega, viu que o papagaio era ilegal, não tem a anilha. Porra, vai levar, vai matar o papagaio e vai matar a vovó, não é isso? Então, nesses casos, o que o juiz vai observar? Primeiro, essa situação. Depois, se o animal é ameaçado de extinção ou não. Se o animal for ameaçado de extinção, aí tem que tirar mesmo. Por quê? Porque tem que preservar esse animal para que ele possa procriar, para diminuir a extinção dele. Entenderam aí? Então, se não for ameaçado de extinção, o papagaio fica e o juiz não aplica a pena. Perdão judicial da vovó. Beleza? Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, né? Nasceram aqui no Brasil, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham todo em parte seu ciclo de vida ocorrente dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. E aqui, cuidado para não confundir com as agravantes, tá? Agravantes lá do artigo 15. Agravantes do artigo 15. Então, se tem aqui, eu não aplico aquele agravante do artigo 15. Se tem aqui, eu aplico esse aumento de pena. Não aplico o agravante do artigo 15, tá? Se não tem aqui, eu posso aplicar o agravante do artigo 15. Então, a pena aumentada. Então, entenderam aí? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as agravantes lá, eu vou fazer só
um comparativo. Contra espécime rara, considerada ameaçada de extinção, ainda que somente em local de infração. Não tem aqui, tá? Não tem no artigo 15, tá certo? Não tem no artigo 15. Bora lá. Em período proibido para caça. Então, se você for lá no artigo 15, tem em período proibido a fauna, né? Em período proibido a fauna. Não é proibida a caça, cuidado. É em período de defesa à fauna, né? Ou seja, naqueles períodos de, como é que se diz, de reprodução, que dá o mesmo aqui, só que lá é defesa à fauna. É a mesma coisa, só que lá é defesa à fauna. Muito cuidado com isso. A ideia é a mesma, mas lá é defesa à fauna. Durante a noite, lá também tem, né? Deixa eu ver aqui, com abuso de licença. Deixa eu ver se tem aqui no artigo 15. Tem aqui também, em unidade de conservação. Deixa eu ver se aqui tem. Primeiro abate. Aqui no 15 tem, no interior do espaço territorial especialmente protegido, que é uma unidade de conservação, mas lá está assim, então se liga nessas coisas. Com o emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. E lá no 15 está, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. Está a mesma coisa, é a ideia mesma, mas só que lá é escrita diferente. Então se liga nisso aí. A pena aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Então o cara é caçador profissional, então a pena vai para o triplo. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Por quê? Porque para os atos de pesca tem dispositivo específico. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios. Muito comum isso. Agora diminuiu, graças a Deus, mas na década de 60, 70, era muito comum. Cinto de jacaré, bota de jacaré, chapéu de jacaré, né? E répteis em bruto, né? E aqui o réptil muito vendido é aquela iguana, né? É a iguana, muito vendido, sem autorização da autoridade ambiental. Reclusão de 1 a 3 anos. Então isso aqui é exportar, não é caçar, é exportar, né? Vendo para os Estados Unidos, mercado europeu, exportação. 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente. Isso é muito problemático, não é? Por quê? Porque quando você introduz uma espécie que não é no seu habitat, você não tem predador. Então, por isso que é crime. Então, bora lá. Um animal que foi introduzido aqui que não tem predador, que é um problema, o javali. Então, por isso que, por exemplo, no Pantanal, na região pantaneira, você tem caça ao javali. Permite-se a caça ao javali. Por quê? Porque ele não é do nosso habitat, foi introduzido aqui. E é um problema, está matando. Por exemplo, vamos sair da fauna, vamos para o setor de crustáceos e peixes. O peixe-leão é lindo, o peixe-leão, mas foi trazido por navios, não é? E está na nossa costa brasileira. E está matando tudo. Então, hoje, setores aí que cuidam, né, dessas espécies oceânicas, né, eles mergulham para matar, para retirar mesmo esse peixe-leão. Por que mata? Porque não tem predador.
pena de detenção 3 meses ou 1 ano e multa. E aqui, muito cuidado nesse artigo 32. Mas muito cuidado mesmo nesse artigo 32. Por quê? Porque ele diz o seguinte: ó, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres. Bora lá. Arara, papagaio, tucano, domésticos. E esses domésticos, e aqui é o X, é o bizu. Desse doméstico eu tiro cão e gato. Desses domésticos eu tiro cão e gato. Eu tiro cão e gato. Então aqui fica coelho, galinha, porco, hamster ou domesticados, não é? Cavalo, boi, nativos ou exóticos. Bora lá, pavão, fazão, calopsita, agaporn, tudo entra aqui. Então, para esse a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora presta atenção. Depois eu volto para esse parágrafo, tá? Presta atenção. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas neste caput será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então, veja, eu não concordo com isso. Eu adoro, eu sempre tive cachorro, né? Não gosto muito de gato, mas sempre tive cachorro. Mas eu discordo disso, velho, porque eu tive, como disse a vocês, né? Passarinhados, passarinho, não é? Papacapim, tenho muitos passarinhos lá que estavam na fazenda. Porra, tem que ter a mesma proteção. Porque eu matar um bode, maltratar um bode, ferir ou mutilar um bode, eu tenho uma pena menor do que cão e gato. Aí a gente vai para aquelas pessoas, né, que a gente sabe que tem, que fazem muito, né? Aquelas coisas para ganhar like, para ser o protetor dos animais, e não é protetor de ninguém, que se fosse protetor, fazia o lobby para todos os animais, não, só faz lobby para um, para cachorro, para gato, que dá ibope. Maltratar um papacapim, maltratar um cuncris, maltratar uma calopsita não dá ibope, mas maltratar cachorro e gato dá. Isso é hipocrisia do caralho, desculpa aí a expressão. Mas bora lá. Aí preste atenção, parágrafo primeiro. Então já sabe, né? Não é cão e gato, detenção 3 meses a 1 ano e multa. É cão ou gato, 2 anos a 5 anos, multa e proibição da guarda. Incorre nas mesmas penas que realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Não pode, né? Não pode. 37. E aqui já a gente está saindo dos crimes contra a fauna, e aqui chamamos causas de que excluem, né? É uma excludente aqui, não é, de crimes ambientais. Crimes ambientais são excludentes dos crimes ambientais. Então, primeiro, não é crime o abate animal. Aqui você tem uma excludente de ilicitude. Veja, por que mandou botar essa excludente de ilicitude? Porque a excludente de ilicitude são legítima defesa, e não cabe legítima defesa, não é? Contra ataque direto de animal, cabe estado de necessidade. E aqui os outros não têm legítima defesa, são outras situações. Por isso que são excludentes de crimes ambientais. Dentro dessas excludentes, você tem uma excludente de licitude, que é estado de necessidade. Então, quando eu mato, né, um animal, quando eu mato um animal para saciar a fome ou da família, não vai ser crime. Então, matei um jacaré, matei uma capivara para saciar a minha fome e da minha família. Eu tenho um excludente de licitude, que é estado de necessidade. Beleza?
para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal expressamente autorizado. Então veja, então, às vezes você tem, por exemplo, é que não sei se muita gente não sabe aqui, mas você tem maritaca, não é? Jandaias, esses bandos de maritacas, jandaias, bicho, acaba com plantação de milho. Mas você não pode sair matando as maritacas, as jandaias, não é? Não pode sair, a não ser que legal expressamente autorizado pela autoridade competente. Então, para fazer uma ação, não é que não não vá destruir, não vá matar todas as maritacas, jandaias, não é? Então, tem que ter esse cuidado aqui. Então, só se for o quê? Legal expressamente autorizado. Por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, escorpião. Matar escorpião não vai ser problema nenhum, não é? Deixa eu ver mais. Escorpião, carrapato, esse tipo de coisa, não é? São insetos, bem como insetos aí, mas que estão dentro disso aqui, né? Não é animal mais, são insetos. E aí você vem aqui o javali, como animal, javali. Então, você tem insetos que são nocivos, mas você também tem animais que são nocivos. Tá certo? Beleza? Dos crimes contra a flora, artigo 38. Destruir ou danificar floresta é considerado de preservação permanente, mesmo que informação utilizada com infringência das normas de proteção. Cuidado, que nos crimes contra a flora, você vai ter crimes dolosos e crimes culposos, tá? Então se liga aqui. Então, artigo 38 é um exemplo. Quando destruir ou danificar for atitude dolosa, é detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas. Se for culposo, a pena será reduzida pela metade. Então se liga nisso aqui. 39. Cortar árvores e florestas considerada de preservação permanente, sem permissão. Então, também não pode cortar. Então, a pena, detenção, mais uma vez. É chato isso que eu estou dizendo, mas tem que decorar pena. Tem que decorar pena. Pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Que só dolo, né? Que cortar a árvore. Ah, eu cortei sem querer. Não existe culposo aqui, né? Só dolo. 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas que trata o decreto 9.270, que é o Código Florestal, né? Independente de sua localização. Então, causar dano direto. Então, dado de conservação, né? Por isso que a pena é pau, a reclusão de 1 a 5 anos. 41, não é? Emanuel, que é unidade de conservação? Só para a gente, né, lembrar aqui. Unidade de conservação, né, são aquelas unidades de estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, né, aonde você conserva a floresta e a fauna, beleza? E aqui, ó, o 40, cuidado. No 40, cuidado aqui, ó, reclusão de 1 a 5 anos, pena pesada. Já o 41, provocar incêndio. Aí eu tenho incêndio doloso e tenho incêndio culposo. Cuidado aqui. Provocar incêndio em floresta ainda mais formas.
Doloso, quando é doloso, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Forma culposa, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Porra, Emanuel, ele quer dizer que eu tirar uma areia, não é? De uma floresta de domínio público ou de preservação permanente, se eu tirar areia dali, ou pedra, ou eu vou preso? Vai sim. Vai sim. E 62 dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. 62. Destruir, utilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, né? Pinacoteca. Pinacoteca é o quê? Pinturas, instalação, né? Por exemplo, o cara fazer isso lá no Instituto Brenan, né? Inutilizar aquelas lindas obras do Instituto Brenan. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aqui pode ser doloso e culposo. Se for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. É a mesma coisa, estou ficando doido. 65. Pichar ou por outro meio compuscar edifício, edificação ou monumento urbano. Pichação é crime, né? Crime ambiental. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Não constitui crime a prática de grafite. Então, a grafitagem, obviamente, não vai ser crime porque tem o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado. Dos crimes contra a administração ambiental, para a gente terminar, 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos em procedimento de autorização ou licenciamento ambiental, né? O famoso estudo de impacto ambiental, relatório de impacto sobre o meio ambiente. Qualquer informação falsa sobre esse estudo ou sobre esse relatório, feita por um funcionário público, reclusão de 1 a 3 anos. Mas por que ele vai fazer isso, essa informação falsa? Ora, porque aquela empresa não iria conseguir a licença ambiental, né? Porque iria causar um impacto ambiental, então ele faz a afirmação falsa. E por último, deixar aquele que tiver o dever legal contratual de fazê-lo e cumprir a obrigação. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, 3 meses a 1 ano sem prejuízo da multa. Então, com isso finalizamos, não é? Nossos crimes ambientais. E agora vamos fazer o que, pessoal? Questão praticar, porque no CTP isso é teoria e prática, beleza? Suave da nave, fé, força e foco. Valeu!